Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica básica, em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento e continuidade aos nossos estudos, nós agora vamos tentar afirmar, tentar entender com base no formalismo das equações, da teoria de equações diferenciais, qual é o status real do trabalho termodinâmico tal como apresentado em todos os livros de termodinâmica, nos quais nós lemos sempre, tradicionalmente, que o trabalho termodinâmico não configura-se, portanto, não configura-se como uma diferencial exata e, por consequência, não gera uma equação diferencial exata. Então, por que isso é verdade se, quando nós estamos estudando em geral, a mecânica clássica, em geral, no âmbito da mecânica clássica, o trabalho em geral, ele é uma diferencial exata, ou seja, a derivada do trabalho o infinitésimo de trabalho é uma diferencial exata, e por qual motivo o infinitésimo de trabalho termodinâmico não é uma diferencial exata? Então, com base nesses resultados, então, mais uma vez, nós estamos considerando que a pressão pode depender do eixo Z, pode depender da coordenada Z, ou não pode depender ou não poderia eventualmente depender da coordenada Z. De todo modo, nós estamos considerando que a área depende das coordenadas X e Y. Então, nessa análise, que é uma análise simplificada, muito simplificada, introdutória, básica e superficial, nós estamos considerando que a área da tampa do cilindro, do recipiente cilíndrico que contém o fluido termodinâmico, esta área depende das coordenadas x e y, pois a tampa está exatamente paralela ao plano x e y, e a pressão depende ou não da coordenada z. Muito bem. Então, como nós vamos escrever, não é? Vamos tentar aqui usufruir dos seguintes resultados. Então, vamos apresentar um resumo. Um breve resumo. Então, nós temos quais são os resultados? Nós temos o trabalho termodinâmico igual a pressão multiplicado por área multiplicado por dz. Nós estamos considerando que essa área eventualmente depende de x e y, e nós estamos considerando que a pressão pode ou não depender do eixo z, da coordenada z. Então vamos considerar aqui, de forma generalizada, que essa pressão depende de z. E dW, para resumir, dW pode ser reescrito como 0 multiplicado por dx, mais 0 multiplicado por dy, mais pressão dependendo de z, multiplicado por uma área que depende, por sua vez, de x e y, multiplicado por dz. Então, nesta configuração, nós já verificamos que nós temos os seguintes resultados. Nós temos derivada parcial de segunda ordem de W asterisco do trabalho termodinâmico em relação a Y em relação a X igual a derivada parcial de segunda ordem do trabalho termodinâmico em relação a X em relação a Y. Nós temos esse resultado. Nós temos qual é o outro resultado? O outro resultado é que a derivada parcial de segunda ordem do trabalho termodinâmico aplicada sobre o trabalho termodinâmico
em relação a x em relação a z é igual a derivada de segunda ordem aplicada sobre o trabalho termodinâmico em relação a z em relação a x. Podemos apagar. E agora nós temos a derivada de segunda ordem aplicada sobre o trabalho termodinâmico em relação a y em relação a z. Isso é diferente, né? Aqui diferente da derivada parcial de segunda ordem aplicada sobre o trabalho termodinâmico em relação a z em relação a y. Então nós temos esses três resultados. E para que, repetindo, para que esta equação diferencial seja exata, e por conseguinte esta diferencial seja exata, é necessário que este termo seja igual a este termo seja igual a este e este termo seja igual a este. E nós estamos observando que este primeiro termo é igual a este, a questão é que falha para os outros dois termos. E se falhar para um único termo, então necessariamente nós podemos, portanto, podemos afirmar que dw asterístico, ou seja, o trabalho termodinâmico, é uma quantidade infinitesimal e esse dw não configura-se como uma diferencial total, uma diferencial exata, não configura-se como uma diferencial exata da função w, ou seja, essa função w, esse w é tal que o dw não é caracterizado como uma diferencial exata. Então, se isso não é uma diferencial exata da função w, não é? Por que não é? Porque realmente falha em uma dessas propriedades. Então nós podemos, em outras palavras, afirmar que dw não é uma diferencial exata, não configura-se como não apresenta-se como uma diferencial exata de uma função w. Muito bem, então por isso nós estamos utilizando esse asterísticozinho para indicar que ela não é uma diferencial exata, tal como em várias situações estudadas na mecânica clássica e no eletromagnetismo. E nós utilizamos uma maneira bem simplificada, muito simplificada, de analisar com base no formalismo das equações diferenciais porque que isso não é verdade. E então, eu acredito que nós agora vamos verificar
Então, como consequência, com base nas análises da termodinâmica, qual é a consequência? Então, vamos analisar aqui. Uma vez que dw asterístico não configura-se como uma diferencial exata, de uma função W, então é possível afirmar que o W não é uma função de estado, uma função de estado termodinâmico. Não é uma função de estado termodinâmico, certo? Então, o trabalho termodinâmico, esse W, enquanto trabalho termodinâmico, não é uma função de estado termodinâmico. Por que não é uma função de estado termodinâmico? Ou seja, por que não é? Pelo fato prévio de que dW não configura-se como uma equação, não configura-se como uma diferencial exata, pois para que o trabalho termodinâmico eventualmente se comportasse como uma função de estado termodinâmico, necessariamente o dW deveria ser uma diferencial exata. E se efetivamente não é, nós já provamos que não se trata de uma diferencial exata, então W necessariamente, por consequência desta inaptidão em ser uma diferencial exata, em caracterizar-se como uma diferencial exata, então por consequência esse trabalho termodinâmico não é uma função de estado termodinâmico. Existe uma outra consequência associada a isso. Qual é a outra consequência? Importante a outra consequência é que dw asterístico é pressão multiplicado por área multiplicado por dz, e isso então permite calcular a integral de dw asterístico, e isso é integral de pressão multiplicado por área dz. E então essa integral é W asterístico, né? Trabalho termodinâmico, e isso é uma integral que depende da pressão, da área e de dz. Então aqui, se nós substituirmos aqui o volume como o infinitésimo de volume como área multiplicado por dz, então nós podemos escrever esse trabalho termodinâmico como uma integral de P, dependendo eventualmente de Z ou não, dependendo ou não de Z, da coordenada Z, dV. Muito bem. O que é dV é o infinitésimo de volume. Infinitésimo de volume. Infinitésimo de volume. E essa função dW, e essa função W depende vamos escrevê-la. Essa função trabalho termodinâmico ela depende do volume inicial e depende do volume final.
assim, ela pode ser integrada, variando do volume inicial até o volume final. E o fato é que se nós considerarmos, né, um ponto inicial, uma configuração termodinâmica inicial e final, então essa quantidade W, variando do estado termodinâmico inicial para o estado termodinâmico final, aqui volume inicial, volume final, pressão multiplicado por infinitésimo de volume, essa quantidade, ela depende do caminho, ou da trajetória sendo que essa trajetória é composta, né? Esse caminho é composto por pontos ou estados termodinâmicos em um espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume. Por exemplo, então esta integral, esse trabalho termodinâmico, por assim dizer, variando do estado termodinâmico inicial para o estado termodinâmico final, é igual a integral variando do volume inicial, do volume associado ao estado termodinâmico inicial até o volume associado ao estado termodinâmico final, pressão multiplicada pelo infinitésimo de volume, e essa integral depende do caminho ou da trajetória. E essa trajetória ou esse caminho é composto por pontos ou estados termodinâmicos em um espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume, por exemplo. Então isso mostra de fato que essa fragilidade matemática, o conceitual no âmbito da física, né, é gerada exatamente pelo fato de que essa diferencial, essa quantidade infinitesimal não configura-se como uma diferencial exata e, portanto, ela não pode se apresentar como uma função de estado termodinâmico. E se não pode se apresentar como uma função de estado termodinâmico, essa integral necessariamente depende do caminho ou da trajetória, ou seja, dependendo da trajetória, considerando os pontos ou estados termodinâmicos em um espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume, então nós teremos resultados diferentes para o trabalho termodinâmico. Vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.